Pessoal, tudo bem? Gente, eu vim aqui comentar com vocês o conto que eu pedi para vocês lerem, né? O Alienista, de Machado de Assis, e dar também alguns encaminhamentos para a atividade, tá certo? Vou logo pedindo desculpa se tiver alguma coisa errada no vídeo, alguma coisa, eu não tenho muito hábito, mas a gente vai superar isso daqui, tá bem? Bom, então assim, primeiro interessante saber que em O Alienista, né, de Machado de Assis, você tem uma história aparentemente curta, né? O arquivo que eu mandei para vocês são 36 páginas, mas assim, uma história bem interessante, né? E assim, gente, como vocês já devem ter percebido, nas primeiras aulas que a gente teve, quando a gente trata do texto literário, ele sempre quer dizer alguma coisa a mais, então não é somente uma história, né? Na verdade, assim, a gente pode dizer que o texto literário ele pode ser usado para dizer algo, né, que o autor pensa, não é, a visão de mundo dele, uma crítica que ele tem de uma forma artística, né? Então assim, Machado de Assis, você já deve ter ouvido falar nele, né, um escritor realista. Quando a gente fala escritor realista, quer dizer que ele é o escritor de uma escola chamada realismo, que depois eu posso falar um pouquinho das características do realismo para vocês, e que vamos dizer, lá naquela narrativa, não é? Ele de uma certa forma traz uma crítica social bem interessante, né? Então assim, a gente tem naquela história o Dr. Simão Bacamarte, né, que ele retorna para Itaguaí, uma cidade no Rio de Janeiro, para se dedicar ainda mais à sua profissão, né? Ele estudou como médico na Europa e também no Brasil, né? E aí, assim, quando ele chega, ele se casa com uma viúva, né, que é a dona Evarista. Tinha mais ou menos 25 anos, o texto fala que ela não era nem tão bonita, nem tão simpática, né? E assim, mas ele julga que ela seria um bom casamento para ele porque ela poderia lhe dar filhos, né? Eles não tinham filhos e na verdade isso nem acontece, porque nem filhos eles têm, né? Então assim, ele é formado em medicina, mas um dia ele resolve se dedicar ao estudo da psiquiatria. Como vocês devem saber, né, o psiquiatra é aquele, grosso modo, aquele médico que vai cuidar de loucos, né, de doidos, né? Então ele se dedica a esse estudo. E aí é o seguinte, na cidade de Itaguaí ele resolve abrir um manicômio. O manicômio eram locais, não existe mais, onde se mandavam os loucos, né, para serem cuidados, serem tratados e tal. Então ele abre esse manicômio lá chamado de Casa Verde, né? E a Casa Verde seria o manicômio, um local para cuidar de todos os loucos, tanto de Itaguaí, da cidade, como também da região. Só que assim, em pouco tempo o local vai ficando muito cheio, né? E assim, vão aparecendo mais loucos e cada vez ele está mais obcecado por esse trabalho. É tanto que tem uma parte que vai dizer que ele constrói um anexo, ele constrói uma outra parte, né? Para caber mais pessoas, não é isso? E assim, uma dessas. Realmente, as primeiras pessoas que estavam sendo enterradas eram pessoas que, de certa forma, tinham algum caso de loucura. Eram pessoas, digamos assim, loucas mesmo, né? Só que aí, assim, depois tem um personagem que vai ser internado que é o Costa. Costa é um personagem que perdeu toda a herança dele, perdeu toda a herança que ele tinha, emprestando dinheiro para as pessoas e não conseguia cobrar. Então, assim, o nosso personagem principal, o Simão Bacamartes, ele vai dizer que ele era louco, né? Ele era louco, por isso ele precisava ser internado. E aí depois dele, outros personagens vão ser internados pelo alienista, né? Enquanto isso estava acontecendo, ele inventa uma viagem para a mulher dele, né, Dona Evarista, porque ela fica muito deprimida, porque estava tendo uma falta de atenção muito grande, não é? Quase se sentindo uma viúva novamente, né? Porque ele não dava atenção para ela, então ela faz essa viagem ao Rio de Janeiro, volta, só que ele continua do mesmo jeito, sem dar um pingo de atenção para ela, né? E com o tempo, o clima da cidade vai ficando assim cada vez mais tenso, né? As pessoas com medo de serem internadas, né? De serem consideradas loucas, né? Loucas, até que um personagem Porfírio, né, que queria muito ingressar na carreira política, resolve armar um protesto contra, né, essa Casa Verde. E aí quando se descobre que o alienista pediu para não receber mais pelos internos, havia inúmeras reclusões que não eram movidas por interesses econômicos corruptos, na verdade, né? Esse movimento então todo se enfraquece. No entanto, Porfírio, que era muito movido pela ambição de chegar no poder, consegue armar a chamada Revolta das Canjicas, né?
porque o barbeiro, ele era conhecido como canjica, né? E a população se move, a população vai até a casa de Simão Bacamarte, né, para protestar, mas ele recebe todo mundo de uma forma muito tranquila, muito racional, né? E parecia assim que um momento a fúria do povo tinha sido, né, tinha sido acalmada, né? Ele, assim, ele consegue acalmar o povo, mas dá as costas para esse povo todo e volta para os estudos dele, né? E aí é quando a Força Armada da cidade tenta controlar a população, né? Só que para surpresa de todo mundo, a polícia também vai se juntar aos protestos, às revoltas, né? Porfírio se vê numa posição poderosa. Porfírio ele se encontra agora como um líder, né, dessa revolução, né? Então, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, só que em vez de despedi-lo, junta-se a ele, né, na Casa Verde, não é? E assim as internações continuam na cidade, né? Então, assim, dias depois, né, alguns apoiadores do movimento das canjicas são internados. Outro barbeiro também se levanta e arma uma confusão tão grande que Porfírio, então, ele é colocado de fora, né, ele é deposto. Só que a história se repete, né, e o novo governo também não derruba a Casa Verde, não consegue derrubar, né? Pelo contrário, acaba fortalecendo, né? As internações continuam aumentando de forma muito acelerada e até Dona Evarista, a esposa de Simão, é internada após passar uma noite sem conseguir dormir, né? E aí ela não consegue se decidir qual é a roupa que ia usar numa festa. No fim, a cidade já se encontrava com 75% da população toda internada. E o alienista, quando ele percebe que a teoria dele, né, o que ele achava ele estava errado, resolve libertar todas as pessoas que estão internadas para rever essa sua teoria, né? Se a maioria tinha algum tipo de desvio de personalidade e não seguia um padrão, então louco era quem mantinha a regularidade, né, nas ações que possuíam a firmeza de caráter. Então, baseado nessa teoria, né, nessa nova teoria, de que se a maioria não apresentava desvios de regularidade, desvios de personalidade, não tinha um padrão, então louco era quem mantinha a regularidade, né? Então quem era normal, quem era regular, né? Nas ações e tinha firmeza no caráter, ou seja, que não mudava. Então, baseado nessa nova teoria, o Dr. Simão Bacamarte começa a internar as pessoas da cidade e o primeiro deles é o vereador Galvão. Ele havia proposto na Câmara uma lei que impedia os vereadores, né, de serem internados. Esse cara, só que ele é internado. Assim, as internações continuam. Outras pessoas, porém, são consideradas curadas ao apresentar algum desvio de caráter. Olha a loucura. Após algum tempo, o Dr. Simão Bacamarte percebe mais uma vez que a sua teoria está incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tem uma personalidade perfeita, até mesmo ele próprio não tem uma personalidade perfeita, o alienista conclui que ele é a única pessoa anormal, a única pessoa louca, ele percebe depois disso, e ele decide se trancar sozinho na Casa Verde para o resto de sua vida, né? E aí o que que acontece? O louco, na verdade, talvez fosse ele, né? Então, assim, essa história eu acho que deu para vocês compreenderem bem, né? Através desse resumo. E aí, assim, gente, eu coloquei uma atividade que eu vou mandar para vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre a questão do narrador, né? O narrador, a pessoa que está contando a história, ele vai contando-nos a história seguindo como é que eu posso dizer? Já fazendo com que a gente acredite, né? Numa determinada um determinado desfecho, né? Que a gente acredita que realmente o louco ali, desde o começo, foi Simão Bacamarte, né? Então vocês agora vão ver a atividade, vão ver as perguntas e vão respondê-las, tá bom? Tem uma produção de texto e a gente vai continuar trabalhando com esse texto também em alguns outros momentos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham lido, né? De O Alienista. E vamos extrair significados, porque tem muita coisa dessa história. Um grande abraço, beijão, tchau, tchau.